Está começando mais um Comentaristas de Portal, seu podcast sobre notícias, com comentaristas de opinião extremamente duvidosa, com exceção da opinião dos nossos convidados. Nós estamos gravando este programa no dia 25 de julho de 2024, o meu nome é Adrian Lemos, e juntamente comigo está ele, o meu amigo que para economizar $50 não quis alugar roupa de neve para esquiar e quase morreu de hipotermia, senhor Roger Manrique. Olá, pessoal. E também, juntamente conosco, a nossa advogada que passa mal ao hostear este programa, senhora Sandra Maia. Oi, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Já alugaram lugar na caravana para ir votar nos Estados Unidos? Eu já tô só esperando passar no grau lá do Acre pra comprar uma coxinha. É isso aí. E juntamente conosco também, o meu amigo que faz cupido no arraiá, sempre com o coraçãozinho no bumbum, senhor Dalton Cabeça. Oi, galera, o rosto tá cortando geral. Tchau. É isso aí. E diretamente conosco hoje, um convidado que esteve por aqui na estreia da Sandra Maia como host, mas que a partir de hoje eu o nomeio como picolé argentino, senhor Elmo Serra. Oi, gente. Hoje não tem nada de picolé, não. Aqui tá 24 graus no inverno baiano. E aí, vocês estão bem? Estamos aí. E aí, meu povo? Bora atualizar? Bora. 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 Chegando aqui na nossa sessão de recadinhos, não pula porque é rapidinho, dura só 1 minuto. Depois que nós unificamos o nosso formulário de comunicação, você pode nos enviar a sua opinião, enviar matéria, enviar atualização de notícias passadas, e você fará isso por lá, porque lá tem todas as informações de forma padrão para que nós possamos usar aqui, além de poder deixar o seu contatinho para gravar um episódio inteiro aqui conosco. Caso você nos escute pelo senhor Spotify, nos deixe uma avaliação de 5 estrelas. Isso ajuda muito o nosso programa a crescer e ser mostrado para mais pessoas. Nós estamos atualmente com 16. Será que até o programa que vem teremos 17 avaliações? Quem sabe? Mas caso você queira informação de verdade, no nosso Instagram está sempre tendo stories, matérias maravilhosas que o senhor Thiago Scudo de Carvalho sempre coloca lá para vocês verem. Meu povo, seguindo aqui, senhor Roger Manrique, eu sei que vossa senhoria tem indicação para fazer. Eu tenho, assim, desde que aquela série, esqueci o nome agora, meu Deus, cara. Aquela de distopia que tinha na Netflix lá, Black Mirror, né? Desde que Black Mirror desistiu porque tava virando um documentário, né? Pois é. Eu tava meio órfão de série meio distópica, assim, e eu achei uma na rede do Mickey lá, no Mickey+, que é chamada Desejos S.A. E o melhor de tudo, ela é uma série brasileira. Né, com atores brasileiros, cara, bem legalzinha. Não é a mesma vibe, assim, uma distopia tão louca que nem a do Black Mirror, mas cara, vale a pena. Bem interessante. Mas assim, que é produção nacional. Eu gostei. Eu e a Josi assistimos acho que os 3, 4 primeiros capítulos, assim, vale a pena. Eu não vou dar muito spoiler, não, porque são episódios curtinhos e dá pra assistir 2 ou 3 antes aí ter a sua própria opinião. Então, é isso. Ok. E por causa do Sr. Dalton Cabeça, eu comecei a assistir The Acolyte e eu vou esperar o senhor Thiago Escudo de Carvalho voltar para comentar sobre essa série. Ok, meu povo! Depois de todos esses comentários e indicações, e aí, bora comentar? Bora. Chegando aqui na nossa sessão principal, o senhor Roger Manrique, traga-nos a sua matéria. Bom, é uma matéria que tá no Carta Capital. Ela foi publicada no dia 19 de julho de 2024. Ela não tá assinada, tá como Carta Capital mesmo. E quebra de sigilo mostra que Nego Di mentiu sobre doação de R$1 milhão ao Rio Grande do Sul, aponta Ministério Público. Eu trouxe essa matéria porque foi a primeira vez que esse vagabundo me fez rir. Porque ele se diz humorista, cara. Mas eu nunca consegui rir com as piadas dele. Mas agora eu tô dando tanta risada com essa situação toda, que eu até devolvo o título de humorista pra ele. A matéria não tem letra miúda, mas a primeira parte diz: o humorista e influenciador Nego Di doou R$100 e não R$1 milhão ao Rio Grande do Sul, revela a investigação no Ministério Público, que apura golpe que teria provocado prejuízo milionário. Então, resumindo mais a matéria, o Nego Di, ele fez... Tem até uma hipótese que... Isso tá ocorrendo meio que em segredo da justiça, eu acho, não sei, mas...
tá? Que nem esses 100 reais ele teria dado, sabe? Ele teria feito um pix pra mulher dele e alterado o comprovante. O CNPJ lá do comprovante. Nossa. No Paintbrush, cara. Porque se tu olhar no tweet que ele fez, no dia que ele fez a doação, tem um cara lá que diz: esse recibo é falso, porque tem um 0. Nossa. No início? Logo no dia? Logo no início, cara, no mesmo dia. Ó, eu fui olhar e assim, realmente o cara dizia: esse tweet, esse recibo é falso. Olhe o terceiro ou quarto 0 pra vocês verem que tem um recorte. E realmente tem. E realmente era falso, cara. O cara foi muito visionário. Caralho, então, mano. Porque eu vi no Twitter esse print que mostra que, assim, a pessoa apagou um 0, então no pincel, né, pegou um pouquinho do 0 de verdade, assim, tá meio branquinho, tá meio quebrado o 0, assim. Uhum. Mas eu não sabia, eu achei que isso tinha sido verificado após ele ter sido descoberto, não no dia. Não, isso foi, né? O Ministério Público fez a investigação toda lá, mas no dia tem um cara que apontou. Já tinha visto. Já tinha visto. O cara deve ser perito criminal, porque o cara na hora já viu ali. E eu tava vendo, cada golpezinho dele vai contar como um crime, né? Cara, mas é o lance da dúvida, né? O cara pensar, não, ele é um filho da puta, ele não vai doar 1 milhão. Meu irmão, 1 milhão é muito dinheiro pra um fudido desse. É um lascado. É um lascado que não é um cara que não era famoso antes do Big Brother, não ficou famoso depois do Big Brother e continuou sendo um cara maluco. Saiu falando mal da Globo. Ele deve ter pagado uma multa fudida, porque ele quebrou o contrato assim que ele saiu do Big Brother, dando entrevista pra geral. Sim. E aí esse cara faz isso todo ano 1 milhão. E aí até vi uma galera falando, não, isso não redime ele de nada. E de fato, tá aí, ó, 100 reais. Mas esse cara tem uma história bem estranha, assim, porque antes dele entrar no Big Brother, ele fazia parte do elenco da Globo, mas não da Globo, ele era da RBS, lá que é a afiliada da Globo no Rio Grande do Sul. Ele participava aquele programa Pretinho Básico, né, que tem até um podcast e tal, que os caras gravam. Então, ele era membro fixo do programa da Rádio Atlântida. E nessa época que ele foi pro BBB, a minha cunhada, ela trabalhava na RBS ainda. E ela disse que lá dentro era meio que proibido falar que o Nego Di era da RBS, sabe? Meio que pra já não dar essa de que ele tinha um padrinho dentro da Globo, alguma coisa assim. E daí o cara vai, faz um monte de merda, sai com uma rejeição altíssima. Falou um monte de merda, né? Falou um monte de merda. Então, mas é porque a fama dele é resultado dessa mania que tem hoje em dia do povo idolatrar gente escrota. Sim. Quanto mais o cara é escroto, porque assim, é pela escrotidão mesmo, não é por conta de... Você sabe por que eu tô falando isso? Porque eu tava lendo. Vocês viram que uma neurologista roubou um bebê? Eu vi. Oi? Então, a neurologista ganhou 42 mil seguidores nas redes sociais depois de ter divulgado que ela roubou um bebê. Ela... Não. Mas você quer que eu fale o quê? Que esse mundo tem jeito? Pera. Calma, vamos lá. É, realmente. Não, pera. Calma que essa história me interessou e muito. Eu vou procurar. Ela roubou um bebê, aí ela foi nas redes sociais, produziu prova contra ela mesma, falando que ela roubou o bebê. Ela tinha redes sociais. Certo. Ela é neurologista. Ela roubou um bebê. Descobriu-se que ela roubou um bebê. As pessoas procuraram as redes sociais dela e ela ganhou 42 mil seguidores. Então, mas você sabe que aconteceu uma questão aqui em Campinas, um tanto quanto semelhante. Uma certa ex-paniquete... Eu ia comentar essa, hein? Não me deram tempo, mas eu ia comentar essa. Foi presa aqui num bairro de alto padrão de Campinas, num posto de gasolina. Inclusive, ela foi presa porque ela chutou um policial nos baguitos. E até tem vídeo, tudo, o policial quase chorando de dor, fazendo uma encenação do caramba. Apesar de que eu acho que deve ter doído pro cacete se realmente pegou. E ela ganhou 8 mil seguidores do fucking nada, sabe? Mas se ela chutou policial, até eu vou seguir ela, então. Não, eu entendo, mas ela tava muito errada, cara. Ela tava embriagada e dando show. Você leu a parte do salgado? E metendo o dedo na cara de todo mundo. Ela pegou um salgado, comeu, deu uma mordida, falou que o salgado tava estragado, jogou na atendente, pediu o outro, deu outra mordida, falou que tava ruim e jogou também.
Putz, eu não vi isso, cara. Sabe aquela coisa do assim, você sabe com quem você tá falando? Eu sou a ex-paniquete, bibibi, bobobó. É esse tipo de pessoa, infelizmente, né? E o Nego Di cresceu Sim. assim, você entendeu? Ele cresceu porque ele foi escroto dentro do Big Brother, continuou sendo escroto fora do Big Brother, e as pessoas adoram uma escrotidão, entendeu? As pessoas amam esse tipo de nojeira. Sandra, mas o Monark defendeu o Nego Di. Isso você não fala, que o Nego Di está sendo perseguido pelo Estado. Assim disse Monark. Ai, meu Deus. Quem é Monark? Pois é, sobre o caso da neurologista, ela rouba o bebê em Minas Gerais e o bebê já é encontrado em Goiás. Tipo assim, eu acho que menos de 24 horas o bebê saiu de um estado para parar em outro. E ela ganhou os 40 mil seguidores. Sobre Nego Di, eu tenho duas coisas. Primeiro, sim, ele tinha 1 milhão porque supostamente... Muito obrigado. Aqui a gente tá com a advogada. Supostamente, o Nego Di aplicou alguns golpes pela internet com a loja que ele tinha, né? Ele enganou, acho que 300. Sim. Não, eu acho que não é mais supostamente, porque ele foi indiciado já. Eu acho que não é mais supostamente. Ah, né? Então, mas acho que se não foi julgado ainda é supostamente. Né? Não, agora ele é um acusado agora. Então. Se ele foi indiciado e já teve denúncia, ele é acusado. Então ele está sendo acusado, né, de ter desviado esse dinheiro. Ele deu um carro à namorada no Dia dos Namorados, a mulher dele, que o valor do carro é quase isso. E outra coisa, eu não sei se vocês viram, mas ontem, ou essa noite, sei lá, Lumena foi lá no lugar onde ele tá preso com alto-falante pra poder mandar um recado pra ele. Não sei se vocês viram isso. Não. Não. Não? Vocês não viram? Não. Ah, vocês vão ter que procurar. Eu vi a Lumena só falando quando a mulher do Nego Di foi presa, que ela foi presa por causa dessas rifas de Instagram, né? Aham. E daí a Lumena tava num podcast e falou que o Nego Di não perdeu a mania, que tá rifando, não sei o que, vai rifar o dele na cadeia. Não, cara, ela fez pior ontem. Ela pegou um megafone, foi pra frente do lugar onde ele está preso e ficou gritando lá: tá na prova de resistência, né, pai? Alô, Nego Di! Ai, caralho. Eu vim. Aí ela fala assim: ó, alô, Nego Di, eu vim te ajudar aqui. Camisinha extra larga pra você, lubrificante dos melhores. E ela leva e fica mostrando assim a camisinha, fica balançando, mostrando o lubrificante e tal. E ela fica falando na frente da delegacia com o megafone. Eu acho que ele ouviu. Mas assim, ela tá fazendo isso pra ganhar mídia. Aí né, tá cara? ganhando. Ganhar mídia, ganhar seguidor, porque qualquer um que... Até o menino Roger, se for lá no TikTok e fazer o escarcel na frente da delegacia lá, vai começar a ganhar seguidor também. Vou gritar lá: cadê meu ar-condicionado, seu vagabundo? Paga meu ar-condicionado. Minha coluna precisa de um colchão d'água. Pois é. É isso aí. Então, eu queria dizer que assim, eu não sabia quem era Nego Di até ele ir para o Big Brother. Conheci ele no Big Brother. Vi que ele se juntou com todas as pessoas mais erradas possíveis, criou o grupinho mais errado possível da casa. Lumena, por sinal. Não, ele, Lumena, Carol Conká, quem mais que tava no grupinho ali? Eu sei que era uma galera assim que, nossa, é um povo difícil assim de engolir. Essa Lumena também é uma que meio difícil de engolir, mas prefiro não falar porque... É outra história. Vai que o processinho vem, né? Vai que o processinho vem, né? É que o negócio dela é que eu não concordo com ela, eu concordo nos conceitos, não concordo na maneira como ela externa esses conceitos. Né? Exatamente, entendeu? Eu concordo com todos os conceitos dela, mas o jeito que ela faz as coisas não serve pra mim, pelo menos. Mas eu acho que é a mesma coisa de quando eu falo sobre comunismo, tudo, que eu concordo com os conceitos, mas eu queria que a execução fosse um pouco mais rápida, entendeu? Precisa de anarquismo, então. Anarquista. Não, cara, eu vou ficar quieto, porque no dia de hoje teve um certo prefeito aí, quando ele recebeu um certo inelegível, que ele falou que um certo ministro poderia receber a guilhotina, assim. Então, um certo prefeito que parece um certo Elvis Presley. Então, assim, eu não quero entrar nesses meandros, porque eu concordo que a guilhotina deveria voltar, só talvez para alguns outros tipos de pessoas, mas tudo bem. Eu não achei onde é que foi que eu li que ela ganhou seguidores, então eu vou deixar aqui na dúvida, talvez eu tenha... Não, mas ganha mesmo, cara. Ganha. Imaginado a notícia, mas eu tenho quase certeza que não, mas eu não acho mais. Então, eu ia falar sobre isso, acabei esquecendo. A minha esposa maravilhosa acabou comentando comigo uma coisa que pode ser que faça sentido. Por que as pessoas passam a seguir
essas pessoas não é necessariamente interessadas nelas, é interessadas no desfecho do acontecido, do ocorrido. E querendo ou não, ali vai ser o primeiro lugar onde que o desfecho, entre aspas, vai acabar acontecendo, né? Então, eu tendo a concordar um pouco com esse pensamento, apesar de achar que isso é extremamente prejudicial. Eu acho que é um pensamento muito otimista, porque eu concordo. A internet realmente tá cheia de maluco mesmo. Não sei se vocês viram aquela menina lá, Carolina Arruda, fui procurar aqui o nome dela. Ela é uma menina que desde os... Menina não, ela é uma mulher já de 27 anos, mas desde que ela tinha 16 anos, ela tem uma condição chamada neuralgia do trigêmeo, que é uma má formação, um nervo, eu não sei direito como é que é, mas eu sei que isso causa uma dor que é conhecida como a pior dor do mundo. Caralho, velho. E ela, desde os 16 anos, ela sofre disso. E daí ela fez uma vaquinha pra ir pra Suíça, eu acho, fazer uma eutanásia. Só que ela ganhou tanto dinheiro que ela conseguiu fazer um tratamento experimental e cessou a dor. E agora a galera que doou dinheiro pra ela se matar tá puta da cara porque ela tá viva. É nojento. Cara, então assim, ó, a internet não me surpreende que os caras assim que estão seguindo essa médica estão seguindo só por seguir mesmo, porque acharam legal a história dela, a história de superação. Caramba, velho. Eu vi print de gente falando assim, eu doei dinheiro pra ela se matar. Cara, Nossa, mano. Não pra isso. As pessoas perderam um filtro, assim, sei lá, perderam a empatia com o próximo, perderam... Não sei, cara. Sabe, a gente tá Por isso que eu disse que Black Mirror tá virando documentário, porque a gente já chegou no fundo do poço, assim, não só tecnológico, mas de sociedade, que é foda, cara. Não, tudo bem. Vamos partir do princípio de que eu dei o dinheiro pra ela se matar, pra ela fazer a eutanásia. Mas você vai fazer isso com o intuito de ter a empatia de que ela tá sentindo dor e que ela cometer a eutanásia, pra ela, é muito melhor do que ela continuar vivendo sofrendo, entendeu? Em perpétuo sofrimento. Agora, não que eu dei dinheiro pra ela se matar, porque eu quero ver ela tirar a própria vida, entendeu? Tipo, puta, mano, e aí é o que eu falo, cara, que eu vou me radicalizando cada dia que passa, porque assim, vai entrando num ponto de que eu não consigo ver, é sério, cara, eu não consigo ver literalmente uma maneira da gente conseguir conviver em paz com essas pessoas, porque vamos dizer assim, que haja o início do comunismo, vamos lá, a gente depôs os principais capitalistas, mas manteve pessoas que podem querer reivindicar esse legado no futuro. Não tem como, tá ligado? Você manter. Ou você faz uma ruptura completa da coisa e não permite que essa coisa que causou tão mal volte, ou não tem como fazer. E aí é que eu falo que eu vou me radicalizando. Mas não tem como você impedir de voltar. Tem. Não tem. Ó, Dalton tá aqui. Dalton, professor de história. O Elmo é professor de geografia. Deixa eu falar. A história, ela é de fato cíclica. Porque assim, ó, vamos supor, aconteceu a Segunda Guerra. Porque a Segunda eu levo como se fosse um rabicho da Primeira. Vamos lá, aconteceu a Segunda Guerra. Aí o mundo ficou tão perplexo com tudo que aconteceu, tão perplexo, foi tão absurdo, que ficou tão chocado, que aí veio o ONU, veio o Tribunal de Haia, aí todo mundo vamos na paz e amor, aí veio os anos 60, aí veio os 70. E aí, só fazendo, a partir de uma certa quantidade de décadas, aquilo começa a brotar, começa a crescer, começa a dar frutos, e a gente tá chegando numa certa condição histórica propícia a dar merda de novo. Mas é claro. Entendeu? O que Israel tá fazendo, o que o Putin tá fazendo, as outras, todas as questões ali da África, das milícias armadas que estão ali pela África, as questões aqui da América do Sul, dos autocratas que estão subindo e tudo mais. A gente tá caminhando para uma grande merda, da qual não sabemos se sairemos vivos. A gente tá caminhando para uma grande merda, dá para ver ela ali, se você esticar um pouquinho o olho, dá para ver ela ali, e aí vai ficar tudo calmo de novo e a gente vai passar. Então esse negócio de, se a gente conseguir implantar o comunismo, a gente vai viver pro resto da vida bem, não vai, porque a história, ela tem essas transformações, essas rebeldias de pessoas, esses saudosismos, essas coisas assim, entendeu? Por isso que é um círculo vicioso. Eu entendo perfeitamente, mas veja bem, a questão sobre o nazismo, a quantidade de oficiais nazistas que fugiram da Alemanha logo depois que o regime caiu, não tá escrito. Principalmente a quantidade de gente que veio pra Argentina. E vieram pra cá. E aí tem essa questão de que esse pessoal é o vovô de alguém, é o papai de alguém, e que aí pega
essas ideias e vai continuar passando pra frente. O netinho que ama o vovô nazista, que pra ele é só o vovô nazista. Ué, aquele Bilinski foi na tribuna, falou com peito cheio e estufado. Meu vô lutou contra comunista. Quem que lutou contra os comunistas, né, cara? Nos nazistas. Pois é, então. E aí, é isso que eu tô querendo dizer. Se é cortado o mal na raiz, e aí, puta, eu sei, é uma problematização gigante, entra na questão de punitivismo e entra na questão de genocídio, que é o que o Netanyahu tá querendo fazer. O Netanyahu, ele tá tentando cometer um genocídio que é pra que esse povo nunca mais venha encher a porra do saco dele no futuro. É por isso que ele tá matando geral na Palestina. Mas quando eu falo pra você que não se mata ideias, que ainda que ele mate o último palestino, pelo mundo todo ainda sobrarão palestinos, o último palestino da faixa de Gaza, ainda pelo mundo todo sobrarão palestinos e as ideias palestinas. Sandra, quem hoje advoga pelo Império Romano? Não, mas aí você uma hora morre a ideia. Sim, daqui a 500 anos talvez morra, mas eu não tô falando daqui a 500 anos. Não entendeu? Importa, Sandra. As ideias não morrem. Sandra, não importa. A ideia uma hora morre. Se você consegue destruir o Império para que ele não consiga votar, você não tem hoje um defensor do Império Romano. Quer dizer, deve ter algum desgraçado que faz cosplay de gladiador romano e se acha o alfa da matilha, mas assim, até aí é só mais um maluco na atmosfera. E então assim, é nesse ponto, entendeu? O que o Hitler tentou fazer de dizimar todos os judeus tinha uma carga absurda de ver um povo como o caos de todo o problema. E é isso, tipo, mano, eu me radicalizo, mas ao mesmo tempo eu penso nessa contraparte de que eu entendo que não adianta, saca? Não adianta. Eu entendo que não adianta. Por exemplo, se você corta a burguesia na carne, entendeu? Acaba até com o último burguês, que seja com o descendente do último burguês. Ainda assim não vai resolver o problema, saca? Então é foda. Eu sei que eu vou me radicalizando, eu sei que meu pensamento cada dia que passa entra num certo extremismo. Eu tenho plena ciência disso. E eu sempre fico fazendo esses contras, sabe? Ao mesmo tempo que eu penso isso, eu tento pensar no outro lado. Então assim, eu vou dizer que eu sei como resolver? Não sei. Não, mas enquanto a gente se radicaliza de cá, porque a gente vai ficando com raiva de tudo que tá vendo, eles vão se radicalizando de lá por a gente tá fazendo essa força de resistência. Cada vez isso cresce, entendeu? Mas eu sinto que falta um certo estopim. Que é o que eu tô falando, não tá longe. E que em algum momento esse estopim vai estourar. Entendeu? Porque assim como nos Estados Unidos teve a questão da morte do George Floyd que levantou o Black Lives Matter, entendeu? E assim como aqui no Brasil aconteceu com um menino que uma semana antes foi morto pela polícia no Rio de Janeiro. Então, eu acho que esses estopins, cada dia que passa eu vejo que está sendo armado mais estopins. Esses estopins estão longe de serem desarmados. E sinceramente, eu acho que a gente está arrumando cada dia que passa. E aí quando eu falo barbárie, o Thiago não gosta disso, mas eu acho que cada dia que passa, assim, a gente tá indo pra uma ladeira abaixo, assim, de partir pra uma guerra civil. Isso eu concordo. Relativa, assim, sabe? Então, e aí, é aquilo. Quando você tem o domínio da força, que nem no caso do Brasil, né? Os governos federais e estaduais têm esse domínio da força. E a gente vê que essa galera tá subordinada a um pessoal que o pensamento é muito mais próximo do que pensava Hitler, do que pensava o Trotsky, por exemplo, ou qualquer outro comunista da vida, Marx, que seja Marx, ou que seja, sei lá, qualquer um outro. O Roger pode citar qualquer nome comunista aqui melhor do que eu. Mas eu acho que o problema é que, como essas pessoas detêm essa força, o mantenimento dessa força, a tendência é que quem pensa contra, no caso nós, a esquerda, os partidos progressistas e assim por diante, a tendência é a gente ser os eliminados, entendeu? Agora é isso. Agora, vocês quiserem trazer algum outro pensamento? O meu pensamento é como vocês saíram de Nego Di para nazismo, palestinos e o mundo se acabando numa revolução civil. Eu pensei a mesma coisa. Caralho, hein? Pensei a mesma coisa. A gente chegou nisso porque as pessoas ficam idolatrando pessoas escrotas e ruins. Exatamente. Foi assim que a gente chegou nisso. Exatamente. Vocês não acompanham a conversa? Aí, ó. Esse foi o caminho. É por isso que o Adrian nunca vai ser um podcaster famoso, porque as pessoas não idolatram pessoas boas. É isso aí. Mentira. Gente, lá na Argentina, lá em Bariloche, tem o turismo do
nazista. Você sai e visita todos os lugares onde viveram os nazistas. Inclusive vai até uma casa lá, muito grande, por sinal, que eu não fui, que é onde supostamente Hitler morreu. Eles têm isso tudo lá e guarda com o maior carinho, assim, que eu digo, gente, não, eu teria destruído tudo. Meu Deus do sabe, céu. mas não. Eles mantêm. E lá tem muito nazista. Não, mas não precisa ir muito longe. Na Disney tem o Saturno V exposto lá. E quem que foi o chefe lá? O Werner von Braun, cara. Que os caras resgataram do meio da... Onde? O Werner von Braun era do partido nazista. Né? O historiador, corrija-me se estiver errado aí, mas... É, cara, o cara dos foguetes. É, o cara dos foguetes. Temos foguetes. A culpa é dele. E daí, quando teve o final da guerra, os Estados Unidos pegou muito dessa massa de cientistas, né? Sim. Especialmente nessa questão dos foguetes mesmo, porque estavam com aquele negócio do plano de ir pra Lua, não sei o que, estavam perdendo todos os milestones estavam perdendo pros soviéticos, né? Primeiro homem, primeiro animal, primeira mulher, eles tinham que vencer de um jeito, e pegaram o Werner von Braun. Então, cara, não é só a Argentina que tem um monte de... Não é que... O Brasil também teve. Tem Estados Unidos, Europa, de uma maneira geral. E é aquela coisa, quando tu não acaba com a erva daninha até a raiz, ela volta e se multiplica e quando vê, tá tomado de novo. É exatamente isso que eu tô comentando. Tem 2 seriados, que um eu lembro que é O Homem do Castelo e o outro eu não lembro, que mostra que fala sobre isso, que a NASA leva muitos cientistas de Hitler pra poder trabalhar lá e dá outra identidade, tá, pra poder trabalhar para eles. É isso aí. Então, seguindo aqui, meu povo, Senhor Elmo, vou pedir para que Vossa Senhoria foi o último a fazer o comentário e pedir para que Vossa Senhoria traga a sua matéria. Gente, antes de mais nada, eu vou avisar os ciristas que aqui vai um alerta de gatilho. A matéria tá no UOL do dia 23 de julho e é assinada por Carlos Medeiros. E o título diz o seguinte: Ciro se alia a bolsonaristas e a desafetos contra o PT. Ah, vá. E ainda tem a cara de pau de dizer ditadura. Nossa senhora. Então, Ciro Gomes participou de algumas convenções no interior do Ceará ao lado de bolsonaristas. Em alguns discursos, ele disse que era dias históricos para o cearense contra o PT. E agora o PT é um inimigo declarado de Ciro Gomes. Segundo ele, uma ditadura está sendo construída no Ceará. Meu Deus. E, aparentemente, o futuro ditador do Ceará será Camilo Santana, que hoje ele é ministro da Educação. Sim, Ciro Gomes acha que Camilo Santana será o próximo ditador do Ceará. Se é que o Ceará já teve um ditador. Talvez Coronel deve ter tido, mas... Ele, por exemplo. Ops, supostamente. Vamos dizer assim, Coronel e ditador, acho que estão ali correndo em paralelo, viu? Tendo a dizer. E isso tudo que Ciro Gomes fez, essas viagens, esses discursos e tal, ele estava ao lado de um deputado do PL, do inelegível, e de PL do aquele outro cara lá, dono do partido, o Carmelo Neto. E Ciro hoje faz parte de um grupo que faz oposição ao irmão dele, que é o senador Cid Gomes. Ou seja, Ciro Gomes se junta hoje aos bolsonaristas para poder combater uma ditadura no estado dele, no estado do Ceará. Olha pra onde a gente vai. Essa reportagem, ela tem tanta camada que eu vou pegar uma só palavra que Ciro Gomes disse pra poder destrinchar aqui e o resto vocês se viram. O pulo do gato da reportagem e tal é o nome ditadura mesmo que ele usa. Quando eu tava na universidade, eu estudei muito a América Latina. Eu sou apaixonado pela América Latina. E lá pra 2014, na minha cabeça, o Brasil, a gente estaria vivendo uma ditadura. E aí Dilma é eleita. Só que um pouco antes disso, a minha certeza de que a gente viria viver na ditadura foi em 2013, quando veio aquelas manifestações. Ali, quando vem também os Black Blocs, eu tinha certeza de que a gente ia ter um golpe e que Dilma não seria eleita em 2014 e a gente viveria em uma ditadura militar mesmo. Uhum. Mas o golpe só veio em 2015, que não foi nem totalmente militar, foi cívico-militar mesmo. Aí quando vem o impeachment da Dilma, dá pra perceber que os militares estão ali por trás, junto com o Temer, com o Supremo e com tudo. E aí, em 2015,
2015, mais ou menos, eu elegi Ciro Gomes. Eu falei, olha, eu vou estudar, procurar um cara aqui, e esse cara vai nos livrar da tal ditadura que virá. Então, entre 2015 e 2016, eu me debrucei sobre livros, sobre textos, sobre vídeos, porque eu queria que esse cara fosse Ciro Gomes. Sim, eu já fui um dos maiores ciristas que o Brasil já viu. Meu Deus. E aí, no final de 2016, nesse momento eu peço desculpa a todos os meus amigos que sofreram nessa época, eu descobri que o homem não é nada daquilo que ele dizia ser. Eu, nessa época, provavelmente cairia numa pirâmide do faraó dos bitcoins, por exemplo. Porque o cara engana muito bem. Só que algumas outras previsões minhas estavam corretas. Por exemplo, hoje a gente tem ditadura na Nicarágua, com Ortega. A gente tem Bukele em El Salvador, inclusive dizendo que se os cara do atacado aumentar o preço das mercadorias, vai haver banho de sangue. Nós temos a Argentina com o maluco. Maduro. Temos Maduro, que provavelmente quando todo mundo estiver ouvindo esse podcast, a semana que vem, possa ser que tenha havido na Venezuela um banho de sangue, como ele prometeu, caso ele não ganhe. Sim, talvez a gente tenha outro golpe militar na Venezuela. A gente tem um maluco na Argentina. Justo. E aqui no Brasil, praticamente a gente viveu numa semi-ditadura com o inelegível e os seus acéfalos. É verdade. Aí a pergunta que eu jogo pra vocês é a seguinte: e se Ciro Gomes estivesse presidente no fatídico 8 de janeiro, como é que a gente estaria hoje? Eu conheci o Ciro, eu era moleca ainda. Eu tava fazendo faculdade e a gente foi no Encontro Nacional dos Estudantes de Direito em Fortaleza. E ele foi um dos palestrantes. E eu me encantei com o homem, gente. Como professor constitucionalista, ele é inacreditável. Ele tem uma retórica muito boa, né? Ele me enganou, Ele é gente. inacreditável, gente. Aquele homem conhece a Constituição de cabo a rabo, ele sabe falar sobre tudo, ele sabe se expressar, ele tem uma didática. Ele é assim, ele é encantador. Ele é encantador. E eu sempre admirei o Ciro, assim. Ah, eu também. Realmente, sempre admirei. Uhum. Como professor, como constitucionalista, como jurista. Eu sempre admirei o Ciro. Em 2018, aquela bagunça que tava, confesso, votei no Ciro no primeiro turno. Votei no Ciro. Falei, acho que talvez uma pessoa que não tá dentro da política, né, e tudo, mas não tá dentro dessa polarização, talvez seja melhor. Votei no Haddad no segundo. Mas assim, gente, depois o Ciro despirocou. Assim, de uma forma que eu nunca vi degringolar tão rápido, gente. O que ele fez nas últimas eleições, na última campanha eleitoral contra o Lula, contra o PT, todo mundo avisando Ciro, você tá dando corte, você tá criando corvo, sabe? E ele nada, gente. E agora tá aí, em palanque com o bolsonarista. Eu posso dizer que, assim, pelo menos eu, nessa época aí, 2016, 2015, 2016, eu não estava encantado com Ciro Gomes, mas estava encantado com o senhor Amoedo. E na época eu falei... Não, você é pior que eu. Não. Eu fui perdoado, graças a Deus. Não, esse é um pecado maior que o meu. Eu já falei aqui que eu fiz parte do Partido Novo por um tempo. Não. E hoje é anarquista. A gente faz besteira na vida. E hoje eu ando com o Manifesto Comunista embaixo do braço. O bem que alguns amigos fazem pra ti, cara. Já sei o hino da Internacional de cabo a rabo. Mas... Então, esse é o ponto. Eu comecei e não terminei. Entrou a zoeira e eu não terminei. Eu, nessa época, quando teve o impeachment da Dilma, eu lembro que, além de eu ser... Inclusive, cara, eu adoraria muito encontrar a Dilma pra pegar na mãozinha dela e falar assim, ó, me perdoa, pelo amor de Santo Cristo. Eu encontrei. Porque, pelo amor de Santo Cristo, me perdoa, porque... Eu te critiquei tanto, mas eu tava tão errado. Eu tenho ciência de que eu tava errado. E assim, eu lembro que eu fui uma das pessoas que usou como discurso falar que a Dilma, ela era terrorista. Cara, sabe aquele discurso? O discurso que a direita usa? Uhum. Esse discurso que a direita usa, esse centrista cirista também usava, essa coisa assim. Eu usei todo esse discurso na época. E hoje, eu vi que eu tava tão errado em tantas das minhas opiniões, e pode ser que eu esteja errado hoje também, mas eu acho que não. Acho que hoje eu tô mais certo do que errado, mas não é esse o ponto. O que eu quero dizer é assim, a gente erra, a gente se encanta com pessoas, a gente se encanta com propostas, principalmente quando a gente não tem uma certa maturidade, primeiro mental, mas também essa maturidade intelectual de saber que existe 1 milhão de coisas que a gente não entende
e até perceber que você não entende. Hoje eu sei que eu não sei um monte de coisa. E cada dia que passa, eu aprendo mais um pouco. E quando a gente fala, por exemplo, muita da minha influência começou com Vira-Casacas, pra vocês terem noção. Por quê? Eu comecei a ouvir o Vira-Casacas pra entender o outro lado. Porque eu tinha um posicionamento liberal. Eu tinha um posicionamento nessa época de que Estado mínimo. Cara, o discurso neoliberal, sabe aquele discurso simplista neoliberal? Eu usava esse discurso. E eu me deparei com... Inclusive foi o primeiro programa do Vira-Casacas que eu ouvi. É um programa que eles falam sobre a Flasco, que eu não sei se vocês conhecem ou se vocês sabem o que é. Sim. A Flasco era uma fábrica que tinha aqui em Campinas, que utilizava todo o sistema comunista para operar a fábrica. Ele é bem comunista, ele é um sistema anarco-sindicalista. Eu lembro que na época o advogado que estava comentando, ele falou que era o sistema democrático comunista que eles tinham implantado. Não sei dizer. E eu lembro que eu me encantei pela maneira, pela proposta, por como os próprios trabalhadores tocavam a fábrica. E era aqui do lado, sabe? Eu sou de Campinas e era em Barão Geraldo, que é tipo o distrito de Campinas. E a partir daí eu comecei a estudar e tentar entender a esquerda. E foi quando eu percebi que o que eu quero, as ideias que eu quero, não estão alinhadas com o campo liberal. Muito pelo contrário, está alinhado com os partidos de esquerda / socialistas e comunistas. Porque o que eu quero é que o que eu tenho, todo mundo possa ter o que eu tenho, sabe? Porque eu tenho ciência de onde eu tô. Eu tenho ciência de tudo que eu tenho. Eu tenho ciência, eu falo isso aqui e vou repetir sempre. Hoje, eu tenho plena ciência dos meus privilégios. Só que eu sei que o que eu tenho, eu quero que os outros tenham. Porque eu hoje moro relativamente próximo ao centro. Mas eu quero que quem mora na perifa... Que, cara, as periferias daqui de Campinas são muito longe do centro. É tipo coisa de 1h que você anda de ônibus pra ir da extrema periferia até o centro. Ônibus cheio, ônibus lotado. Eu já andei muito de ônibus. Os ônibus daqui são uma bosta, mesmo hoje com o BRT, que eu acho que... O jeito que foi feito foi muito mal feito, mas não é esse o ponto. Mas eu quero que essas pessoas tenham aquilo que eu tive a possibilidade de ter. Então, eu entendo como esse discurso da direita, esse discurso neoliberal, ele é um discurso que cola pro jovem. Porque é o discurso do você, unidade, é capaz de mudar o mundo, sabe? E a gente sabe que isso não é verdade. Porque é aquele velho ditado, uma única andorinha não faz verão. E é isso. A gente, quando não consegue se organizar como um grupo político, como um grupo de pessoas, como um grupo de ideias, a gente não é capaz de fazer nada. Eu sozinho aqui nesse podcast não faria esse podcast. Esse podcast só é feito porque todos vocês estão aqui. Senão esse podcast não seria possível. E o que pra mim serve esse podcast? Eu sou um puta do egoísta forgado do caralho, porque esse podcast serve pra mim, serve pra eu evoluir, serve pra eu discutir, serve pra eu repensar, porque eu que tô aqui, eu tô ouvindo vocês falando, por mais que a gente tenha às vezes vidas muito parecidas e ideias muito parecidas, mas muitas das vezes vocês trazem pontos completamente contrários do que eu tava pensando e me fazem refletir sobre coisas que eu jamais iria imaginar. E isso pra mim é importante hoje. Então, depois das minhas questões aqui, eu vou passar pra vocês a palavra. Cara, eu me emocionei até abrir uma cerveja aqui. Eu tive... A minha trajetória foi o contrário. Você começa na direita, no liberalismo, e vai caminhando pra esquerda. Eu comecei na extrema esquerda. Eu fui caminhar pro centro quando eu vou estudar Ciro Gomes, por exemplo. Mas eu já fui em eventos onde eu conheci a Cristina e o Nestor, os Kirchner. Como é que fala? Kirchner. Isso. Eu ouvi discurso de Chaves. Eu me emocionei muito ouvindo o Chaves falar. Ele falava muito bem. O Lula, o Evo Morales, eu também tive eventos com o Evo Morales. Eu conheci a Dilma quando ela ainda usava aquele óculos, a lente dela era bem grossa, assim, era uma mulher maravilhosa. E mesmo assim, eu não via o governo dela com bons olhos, não por eu ser de direita, porque eu queria mais, queria que ela fosse mais pelo povo e menos pelo mercado, aquela coisa toda. Então eu tive o caminho contrário ao teu. E, cara, você me emocionou, que eu... Sério. Mas você sabe o que é engraçado? Eu conheci o Lula em 2005. Nossa, sério?
Sério, eu conheci o Lula em 2005. Eu conheci ele em 2009. Porque eu trabalhava onde hoje é o CNPEM, na época se chamava Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. E eu trabalhava nesse lugar. E como é um laboratório que trabalha com dinheiro público, é um ponto tecnológico muito importante para a cidade de Campinas. E teve um ano que teve alguma coisa que eu não vou lembrar o que é, eu acho que foi em 2005 ou 2004, porque eu fiquei lá de 2004 a 2006, que teve um evento aqui e ele veio pro evento. Eu não lembro o que é agora, mas enfim, não é esse o ponto. Ele veio e eu tive o prazer de conhecer ele porque eu estava trabalhando na organização das coisas, porque eu era da parte do administrativo, da secretaria, tudo, e eu estava ajudando, por isso eu tive o prazer de conhecer ele. E ele é uma pessoa incrível. Só que logo depois do segundo mandato dele, que teve toda aquela questão da corrupção, petrolão e bibibi, bobobó, eu me desencantei com essa parte do PT e foi aonde eu migrei completamente para esse lado liberal. E hoje eu retorno para esse ideal socialista, entendeu? Ó, eu nunca caminhei. Eu era despolitizada. Justo. Eu era despolitizada. Não falava sobre isso. Aí, quando eu entrei na faculdade, eu fiz amigos, são meus amigos até hoje, mas naquela época já eram professores, tinha alguns amigos meus que eram sindicalizados, e aí foi ali que se plantou a semente de começar a conversar sobre coisas. E como também na faculdade de Direito você aprende leis, você vai compreendendo que o mundo não é exatamente o caos que você acha que é, ou pelo menos ele deveria ser menos caótico, que as leis assim dizem. E aí é que eu comecei a me politizar, então eu sempre tive, quando eu comecei a me politizar, sempre foi no aspecto da esquerda, né? Sempre foi ali social-democracia, ali pra mim sempre foi a minha vertente, assim. Mas antes eu era completamente despolitizada, eu não tinha nem ideia de como funcionava nada, do que era nada, não tinha, simplesmente não tinha nada. Então eu não fiz esse percurso de estar num lugar e ir pra outro, assim. E a minha admiração pelo Ciro era mais acadêmica mesmo, e depois eu fui conhecer melhor o Ciro político, e o Ciro sempre teve no aspecto no espectro da esquerda. Ele foi ministro do Lula, e um bom ministro, ele tem bons projetos. Eu não sei realmente o que aconteceu com o Ciro, ele rompeu com os irmãos, ele rompeu com o partido, ele rompeu com tudo, ele despirocou, ele simplesmente, a impressão que dá é que o cara realmente surtou, sabe? Não sei o que aconteceu ali. Olha, eu participei de movimentos sociais desde sempre que eu entrei na universidade, no caso, que eu também era meio tapado. Aí eu me descobri que eu era extremista, e depois eu dei uma volta. Aí eu conheci Ciro Gomes nessa época que eu era de extrema esquerda mesmo. E o pessoal lá no Ceará já criticava muito ele, e falava essas coisas que a gente tá falando aqui hoje sobre ele. Então, eu acho que ele soube enganar muito bem. Ele fala muito bem. Ele tem um discurso muito lindo. Não é que ele soube enganar. Eu acho que é isso mesmo. Tu pega ele falando com o Rodrigo Constantino, por exemplo, aquela lá que do famoso Dá Bilhão. Eu amo aquilo. O cara ele tem uma retórica muito, muito boa. Ele diferente de mim, por exemplo, que de vez em quando me embanando todo, ele tem a retórica dele vai ter início, meio e fim, sabe? E isso, pra quem tá politizado, até pra quem não tá muito politizado, chama muito atenção. E ainda mais que ele era do PDT, né? Então, um partido brisolista e tal. Então, é uma coisa assim que realmente, cara, eu acho mais estranho o Adrian ser o cara do Amoedo do que alguém falar que era cirista, porque o Ciro Gomes, ele realmente tem um canto da sereia, assim, né, que ele tem aquela lábia dele de professor, de jurista, o cara sabe falar bem, se expressar bem, concatenar as ideias. Mas aí que mora o problema dele. Uma das coisas dele é que muitas vezes ele fala coisas que não existem. Você vai pesquisar aquilo que ele fala, ele tirou... mas aí eu não quero defender ele, mas vou ter que defender, porque todos eles falam coisas que não existem. Mas ele fala com tanta convicção, né? Mas eu acho que a maior parte aí ele fala muito bem, só que quando você vai puxar os dados, de onde ele tirou aquilo? Ele tirou do início do episódio passado, que Dalton sabe. Agora eu quero ouvir a opinião do mais cirista de todos aqui, que é a do Sr. Dalton Cabeça. O host mandou ficar calado enquanto o convidado estivesse falando. Eu estou há 15 minutos aqui esperando um momento de fala.
Fale, meu querido, fale. É um coitadinho, né? É. Primeira observação. Quiser arrumar treta no Twitter, é falar de coronelismo no Nordeste. Ah, meu amigo, eu já chamei o Ciro de coroné e arrumei uma treta que vocês não têm noção. Foi 2 dias o maluco me xingando no Twitter. Essa é a primeira observação. São Paulo também tem coronelismo, tá, gente? Só pra não perder a oportunidade. Outra. Aqui na Bahia é tudo baseado nisso. Oh, desculpa, mas eu acho que coronelismo tem no Brasil inteiro, É velho. o Brasil inteiro. Tem tudo que tanto. Mas é porque a galera só fala mais do Nordeste e a galera de lá fica putaça. Eu acho que ainda daria pra falar sobre coronelismo no Centro-Oeste, Norte e até... Pra mim, Minas Gerais é pior. Acho que Mato Grosso é Eu pior. acho, cara, eu acho que no Centro-Oeste é pior. Goiás, Mato Grosso é pior. Ainda tem. Ali Mato Grosso do Sul, até no Norte ali, eu acho que é bem no Norte, no Noroeste, ele é bem complicado. Nossa, o Norte também, É. Cara, se você pegar, são todos estados. Sim, todos eles. O Brasil inteiro. Outra observação importante é que o quanto ele tem de lábia pra falar, ele tem de machista também, porque Sim, justo. Soja. eu acho que ficou mais nítido que o Ciro Gomes é um cara extremamente machista. Meu irmão, eu tenho machismo, aquele machismo estrutural que a gente fica se desconstruindo com o passar do tempo, mas ele é machistaço. Ele tem umas falas extremamente desnecessárias. Fala, meu irmão, isso aí só o mito falaria nesse nível. Às vezes a gente ainda passa um pano, às vezes pro Lula, que é um senhor já, tá morrendo, tá caduco. Mas o Ciro Gomes não é esse cara não, velho. O Ciro Gomes é um cara novo ainda, é um cara que tá com as faculdades mentais bacana ali. Porém, como eu também já fui eleitor do Ciro já em outras eleições passadas, depois da cagada que ele fez em 2018, acabou. O cara arregou, é um cara que vive num campo dos sonhos. Ciristas, vai tomar tudo no cu de vocês, que não vai funcionar nunca. Nunca. As ideias do Ciro. Eu tenho uma prima que é extremamente cirista. Não vai funcionar nunca, só funciona na cabeça dele. Não, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Meu irmão, você não conseguiu ter mais voto que a Tabet. A Tebet lá passou você. Meu irmão, uma mulher que ninguém nunca tinha ouvido falar, você perdeu pra ela. Você não conseguiu os 10%. Vai tomar no cu vocês tudo. Ela é coronel também. Pera ainda. Ela é coronela. Você sabe o que é o pior? Ele perdeu 2 vezes pra ela. Além de perder a eleição, ainda perdeu o cargo de ministro, porque ela é ministra. Não, cara, é uma vergonha. Então, assim, Ciro Gomes, desculpa, você nunca mais. Eu voto no mito, mas não voto no Ciro Gomes. Não. Caraca, hein? Oh, pelo amor de Deus, não. Nossa, Dalton, por que isso, Dalton? Não. Tava indo tão bem, você Nossa tem que cagar, você tem que cagar, né? Eu Tem que cagar. Você tava indo bem, agora... Pra você Porra. perceber que eu não vou votar nenhum dos dois. Eu não vou votar nenhum dos dois. O eleitor do Amoedo tá me zoando. Nem o novo que é o Amoedo. Você tá me zoando mesmo? Ah, não, o novo eu sempre tive um desgosto. Sempre tive um nojo do novo. Olha, eu vou te dizer, eu não voto no novo hoje, mas nem que seja... Você vota Cara, no eu não MBL, né? Não, o Adrian mano. hoje é MBL na cabeça, credo, Adrian. Mano do céu, não. O Nego Di vai se candidatar pelo PL, com certeza. Vai ganhando. Ô, Adrian, e se o Nego Di fizer um pix de 1 milhão pra você, você não volta na moeda? Mas não voto nem amarrado. Amoedo, Kim Kataguiri ou quem que você vai aí? O PL? Quem que você vai, Adrian? Ele vai no Conte. Aí, ó, pronto. Foi nenhum. Moro, você tem o Moro, o Kim Kataguiri. Não vamos começar a falar desse ser desprovido de graça, não. Pelo amor de Santo Cristo. Olha, esse é um cara que me... Ó, esse ser desprovido de graça, chamado Pablo Bossal, esse cara consegue me tirar do meu eixo num nível tão grande, mas tão grande, que eu parei de ver quando tem a foto dele, que o Dalton me manda alguma coisa no Instagram que tem a foto desse desgraçado, eu não abro mais, porque esse cara me tira do sério, sabe? E assim, ai meu Deus do céu, o nível de merda que ele já tá falando como candidato da cidade de São Paulo, Eu já falei e vou repetir, esse cara vai ser só pra gente ter uma régua de quanto otário tem em São Paulo, cara. Tem muito, não, mas isso é fato que tem muito. Você viu que muito, cara. Ele anunciou, deu um pico. Tem muito. Já não tinha o Kogos? Não era pra isso que a gente tinha o Kogos? Bom, tem isso. O Javier Milei de São Paulo. Mas você sabe que eu acho que devia ser proibido esse tipo de coisa que o Marçal tá fazendo? Porque o que acontece? O Marçal, ele faz as gracinhas que ele tá fazendo, ele se candidata, ele fez um absurdo com a Tabata. Foi, sabe? realmente. Uma das coisas mais asquerosas que um ser humano pode fazer, ele fez com a Tabata. A minha solidariedade à deputada, inclusive, porque aquilo foi... Nossa,
foi muito baixo e vulgar. E o que acontece? Ele espalha, com esse negócio de eu vou ser prefeito, ele espalha um monte de fake news, ele espalha um monte de merda, ele faz e fala que vai acontecer, e aí pega engajamento e sobe em pesquisa, e quando tiver mesmo na hora de soltar a candidatura, ele não solta e apoia o Nunes, por exemplo. E aí tudo que ele angariou vai pro Nunes. E isso, gente, é uma patifaria, isso é um estelionato eleitoral que não devia ser permitido. Ele vai se candidatar? Ele vai. Ele tá falando que vai, ele tá fazendo, ele tá angariando, tá fazendo pronunciamento e tal, como candidato. Então, eu acho que ele devia ser obrigado a levar a candidatura. Você tá falando desse cara aí, que eu não falo o nome dele, primeiro, eu tenho um pseudo filho, porque aqui no condomínio tem um menino que ele não tem pai. O pai dele faleceu quando tinha 9 anos, ele tem 16 e eu levo pro colégio, busco todo dia, resolvo o problema, assino isso, assino aquilo. Então eu tenho um filho de 16 anos. E ontem ele estava no carro comigo ouvindo um vídeo desse cara. Hoje, sabe o que aconteceu? Eu mandei mensagem pra ele falando que tava saindo, ele disse que ia atrasar um pouco, eu me mandei, porque de castigo ele hoje foi pra escola a pé, porque estava ouvindo, tomara que ele não ouça esse podcast. Essa desgraça. E lembrando que você falou do coach aí, Ciro Gomes, outro dia, se referiu à senadora Janaína Farias, aquela mulher lá do Ceará. Ele disse que ela era o quê? Ela era assessora de assuntos de cama e chamou ela de cortesã também. Então eles dois, andam quase lado a lado. Se combinam muito. O Ciro é muito machista mesmo. O Ciro é muito machista. Cara, que absurdo. Mas eu acho que esse negócio do boçal aí, do coach, devia ser proibido, cara. Esse povo fazer essa patifaria que faz de ficar... Você pensa, vira linha auxiliar do Nunes, o que ele tá fazendo. Sim. Se ele não acabar desistindo, ele vai apoiar o Nunes. Ele quer dizer, são 2 candidatos contra o Boulos, por exemplo. São 2 candidatos angariando a força política. Mas, Sandra, é que eu acho que não vai entrar, mas tem a questão do Nunes aí em São Paulo, tem a questão da violência doméstica lá com a esposa dele, né? Então, assim, só que como isso nunca foi investigado, nunca foi levado pra frente, nem nada do gênero, ele continua mantendo a ficha limpa, né? Então, sei lá. E a mulher dele, assinou um documento dizendo que não aconteceu nada não, foi apenas um engano, não sei o que. Ela negou tudo. Então, eu não sei se vai entrar, mas se não for entrar, deixa eu só explicar. Quando veio a Lei Maria da Penha, eu não entrei muito no mérito, eu não fui muito pesquisando sobre isso, só vou falar em relação à lei. Tá? Mas pelo que eu entendi é o seguinte, quando tinha a Lei Maria da Penha, desde que teve a Lei Maria da Penha, acontecia o quê? A mulher apanhava, fazia denúncia, ela podia retirar a denúncia, entendeu? Ela podia retirar, tanto direto na delegacia, quanto na frente do juiz. Tinha-se uma audiência era de retratação o nome? Ou era alguma coisa assim, eu não me lembro o nome da audiência, porque já faz um tempo que não é mais assim. A mulher podia retirar, ou podia chegar no dia da audiência, chegar pro juiz e falar assim, não aconteceu nada e tal, não sei o quê, e o cara não era processado. Como isso acontecia muito, e não só acontecia porque as mulheres que sofrem violência, gente, caso entre, né? Mulheres que sofrem violência, elas estão muito vulnerabilizadas na autoestima, nas próprias decisões. Elas não sabem mais tomar decisões, elas estão muito fragilizadas psicologicamente, fisicamente, emocionalmente. E financeiramente, no caso também, né? Num cara milionário. Financeiramente, exatamente, Roger. Obrigado. Financeiramente também, como disse o Roger. Então, elas estão muito fragilizadas. Então, por questões de carinho com esse homem, porque é pai dos filhos dela, por questão financeira, elas retiravam a queixa. E mais do que isso, elas retiravam por novas ameaças. Se você não retirar, eu vou te matar. E tinha muita retirada de queixa nessa época. Como que se resolveu isso? Não se retira mais queixa. É feito sobre representação, mas é o promotor quem abre o processo. Então a mulher vai lá, ela faz a denúncia anda por si só hoje em dia. E pelo que eu entendi, acho que eu ouvi isso no podcast, essa denúncia aconteceu antes da lei virar. 1 ano antes. Isso, antes da lei virar assim. Isso. Eu vi no podcast também. Então, provavelmente, ela retirou. Vocês devem ter ouvido no A Hora, que eu, inclusive, eu ouvi hoje esse episódio. Foi na hora, isso. Eu acho que foi na hora mesmo. Do Toledo, né? Do Toledo e da Thaís. Acho que foi ali que eu ouvi. Então, pelo que eu entendi, foi isso. A denúncia que ela fez foi nessa época em que se podia retirar a queixa. Sim. E ela foi isso que ela fez. Ela retirou a queixa. Mas o fato dela ter retirado a queixa não faz uma questão jurídica desaparecer no mundo. O boletim de ocorrência foi feito. Ele existiu. É isso aí. Meu povo, seguindo aqui,
Sr. Dalton, dá tempo de você trazer sua matéria. Por favor, traga-nos. Então sendo assim, estou trazendo hoje uma matéria do Metrópolis, escrita pelo Paulo Capelli e pelo Petrônio Viana, do dia 23/7, que diz o seguinte: Zé Trovão compra casa de 1,5 milhão e 4 carros após virar deputado. Caralho. Aí você pode pensar, essa chamada da matéria é normal, né? Os caras ganham dinheiro. O lance é, em 2022, quando o dito cujo se candidatou, ele declarou não ter bens. Aí tudo bem, você pode pensar, poxa, o cara ganha 40 mil por mês, tal, dá pra comprar, não dá? Só que, quando pega lá, ele teve um problema com a ex-esposa de pensão e ele teve que abrir lá as contas dele, viu que o que sobra de salário para ele é 12 mil por mês. Meu irmão, até quando? Até quando? E aí, assim como o Elmo trouxe uma pergunta bonita para vocês, até quando a gente vai normalizar político ficando milionário em 4 anos de política? E esse cara nem ficou 4 anos, vejamos, ele tem 1 ano e meio como deputado e o cara tá comprando coisas aí absurdamente caras. E aí, quando que a gente vai... E são todos, não tem nenhum, eu acho que não tem nenhum que passe nessa régua e fala assim, não, fulano não tem nada. Eu acho estranho. Olha, eu gostaria de, antes de Sandra responder, eu queria só, pra Sandra continuar. Ele tem, a parcela da casa dele é de 13,6 mil reais mensais. Alô? E ele recebe 12,3 mil reais. Como é que ele tá pagando uma parcela acima do valor do salário? Meu Deus, cara. Mas tem os carros também, né? 4 carros. É. E 2 motos. Porque assim, se só a casa custa 1 milhão, ele fica num ano e meio, mesmo que ele recebesse os 40 mil reais, ele não teria feito 1 milhão. Não fecha a conta, né? Não fecha a conta. O problema aqui é o seguinte, os sistemas do Brasil, e isso provavelmente é proposital, eles não são integrados. Que eu acho que tinha que ser integrado. Sistema bancário, com sistema de cartório, de registro de imóvel, sabe? Tipo, o cara ganhou 50 mil, já aponta na Receita Federal, aqui, o cara ganha 50 mil, compra uma casa de 1 milhão, sabe assim? Podia integrar tudo que dava pra ver o que tá acontecendo, mas não era. Mas num caso desse, assim, nem que... que fosse no papel ainda, que fosse feito na caderneta. A gente vê que tem alguma coisa aí que não fecha. Não fecha, né? Cabe ao Ministério Público abrir representação. Meu irmão, isso não funciona. De novo, a gente simplesmente normalizou essa parada, que o outro maluco tem uma loja de chocolate que vende mais chocolate que todas as outras, fora da Páscoa. Tipo assim... O Willy Wonka lá quitou a casa dele agora, né? Sim. O que a gente tem que fazer pra galera perceber e falar, nossa, alguém comprou uma mansão de 6 milhões e o salário do cara é 30 mil e ele pagou e a família dele tem, sei lá, 100 imóveis e eles pegam assim do nada e falam assim, vou comprar esse apartamento amanhã, 1 milhão. Vontade 1 milhão. Jurídica e de preferência pessoas que tenham a vontade de querer fazer o processo legal andar e funcionar. O que não é verdade. Por quê? A maior parte dessas pessoas estão próximas do mesmo círculo. Ô, Adrian. E se essas pessoas... Gente, não, cara, é o seguinte, a gente tudo aqui é amigo. Eu vou passar pano pra você, como vou passar pano pro Roger, como pro Elmo, como pra Sandra. Só passo pro Roger. Porque não, cara, eu sou e mais essa quietinho. galera é assim, cara. Eles vão passar pano um pro outro. Eu tava ouvindo num podcast hoje falando sobre a máfia das empresas de recuperação judicial. Gente, é um absurdo. O juiz, ele cata e passa a recuperação judicial pro filho do amigo, sabe? Pro filho do outro que é juiz, pra aquele que era desembargador aposentado e assim por diante. Pra mulher dele. Pra mulher que tem escritório de advocacia. Cara, essa galera tá tudo no mesmo círculo. E aí, você acha que esse povo vai querer se indispor com a galera que eles veem todo dia? Não vai, cara. Não vai. Porque, quando o negócio da fábrica de chocolate, lembra que foi por causa do negócio do COAF, que o COAF falou que tinha uma movimentação esquisita acontecendo. Sim. E aí, o que fizeram? Anularam a denúncia. Aí foi o órgão que denunciou, me disse, tem alguma coisa acontecendo. Aí a polícia falou assim, olha, então nós vamos investigar. Olha, aí que o promotor falou, olha, então me manda a documentação. E aí o que aconteceu? Ficou-se decidido que o órgão por si só não tem poder de investigação. O COAF não pode sair por aí falando que as
pessoas. bom ter pai presidente, né, cara? Sobre a movimentação das pessoas. Ô, Sandra, mas pra não dizer que a gente só bate na direita, eu vou te fazer uma pergunta simples, de resposta ainda mais simples. O que o Lula era antes de ser presidente? Ele era rico, ele era milionário, algo do tipo? Era pobre também, né? Tá, o Lula foi presidente durante 8 anos, correto? Uhum. Pega o patrimônio hoje do Lula e é um cara milionário. Aí você pode falar, mas ele ganhou salário, ele fez palestras, ele fez isso, ele fez aquilo. Meu irmão, não tem um nome... Não tem me apresente um que tá ileso. Fala assim, o cara entrou na política e não saiu rico. Porque uma coisa é você falar, mas tá ganhando salário de 30, 40 mil reais. Meu irmão, não fica rico. Você não fica rico. Em 4 anos com um salário desse, você não fica rico. Concordo. Agora, se você tiver alguma coisa a mais, e aí é pra todos, que seja como o Adrian falou, ninguém vai ficar mexendo com o outro lá, mas, o cara é favorecido aqui com a empresa do filho. Se você pega essa galera, você vai falar, meu irmão, é dinheiro demais, e é geral. E aí, por que não vai dar nada, como o Adrian disse? Tem juiz recebendo R$1 milhão de salário atrasado, de bolsa isso, bolsa aquilo. Sim. Tem desembargador ganhando salário de 90 mil, 100 mil reais no mês. Você tem maluco com o super salário, e esses corno, essa cambada de corno toda aí, fala que não pode aumentar R$500 no salário de um professor. Exato. Porque fala, não, a máquina pública tá gastando demais. Aí vem esses liberal eleitor do Amoedo maldito, que não elege mais o Amoedo não, porque eles têm raiva. Falar que não, o problema é o Estado. Meu irmão, não é o Estado. O Estado é inchado. uma pequena parcela do Estado que recebe acima de 4 salários mínimos. Porque até 3 salários mínimos, 4 salários mínimos, é professor fudido. Sim. Agora pega essa galera que tá ganhando 70, 100 mil, 200 mil, 300 mil reais no mês aí. Esse cara é o problema. Como que este filho da puta paga uma mansão? Como que ele paga? O salário dele não paga. Ele paga assim, ó, por exemplo, eu tava lendo também, dura que eu leio as coisas, eu não guardo onde eu leio, mas eu tava lendo, acho que foi no Twitter que eu li isso, que a Rosângela, alguém tava perguntando pra Rosângela Moro, ou pro Moro, se era muito ético que os dois são deputados, e eles recebem auxílio moradia, morando no mesmo endereço, eles recebem 2 auxílios moradias, morando num endereço só, porque eles são casados. É assim que se ganha dinheiro, e é um dinheiro lícito. Exatamente, sim. É um dinheiro lícito. Porque não é ilegal. Não é legal. Teve um chefe de um certo poder aí, que eu não vou dizer, que disse que a gente precisa deixar de viver do Estado, precisa privatizar tudo, sendo que o salário dele é... Mas só a gente, né? Eles não. Exatamente. E ele é chefe de poder e o salário do Estado é, tipo assim, o dele é o máximo que uma pessoa pode receber. Vocês sabem? Praticamente o teto, né? É o teto, é isso que eu queria. Vocês estão criticando as diárias da galera da Lava Jato, que morava na cidade do lado da que estava sendo investigada e recebia diária. Vocês estão reclamando disso. Vocês estão reclamando de loja de chocolate. Vocês estão dizendo que loja de chocolate não dá dinheiro? Mas toda a cúpula do poder tem esses penduricalhos. Deputado, juiz de primeiro grau, eu tô dizendo. Porque quando você entra para juiz, você é juiz substituto, você não tem comarca. Então você fica pulando de comarca em comarca. E quem paga a estadia para você vai ficar 6 meses em um, que tá cobrindo uma juíza que tá de licença maternidade, você vai ficar 6 meses no outro. É o Estado que te paga auxílio moradia para você ficar lá. Uhum. Eu não sei se gosto, mas até não acho injusto, já que você não vai ficar na cidade. No entanto, tem juiz que continua recebendo auxílio moradia, o deputado, por exemplo, recebe auxílio moradia, ficando no lugar. Mas daí, meu filho, assim, você não vai ficar aí? Então você compra uma casa, ou então você aluga uma casa e paga com seu salário. Eu não sou obrigada. Tem uma porra de um tal, eu nem sei direito o que é, mas tem um negócio de um auxílio paletó. Eu sou obrigada agora a ficar dando dinheiro pra você. É óbvio que não gasta em paletó, gente, é só o nome. Que porra é essa? Sandra, por favor, me explique de forma jurídica para eu não gastar meu réu primário, por que juiz é aposentado com salário de juiz? Tipo assim, o cara roubou explicitamente, tá todas as provas que roubou. Ó, foi preso, hein, gente? E o cara vai ser aposentado compulsoriamente. E aí? Qual que é a explicação para isso? Cara, se engenheiro fizesse as leis, eles iam proteger engenheiros. Exato. Exatamente. As pessoas confundem muito. Eles são aposentados, mas proporcionalmente, tá? Eles não recebem um salário completo como se fosse uma aposentadoria por tempo de serviço prestado. O que
a gente acha que quem defende, pelo menos, que isso é uma aberração, ainda que proporcional, no meu caso, por exemplo, é que se perca a aposentadoria. Pelo menos, né? Você vai receber a do INSS, com a qual você contribuiu, ok. Você contribui com o máximo, receba proporcional do INSS, vai fazer alguma coisa da tua vida até os 30 anos de serviço. Agora, eu entendo que ele tem que perder a aposentadoria. Agora sim, eu já sou a favor de outra proposta, que é o seguinte: qual é o teto do INSS? 5 mil e pouco. 5.500 reais? Ok, não importa o cargo que você seja, a sua aposentadoria vai ser de 5.500 reais. Foda-se. O trabalhador, não importa se ele vai contribuir com 30 mil, a aposentadoria dele vai continuar sendo 5 mil. A sua de deputado também. A sua de oficial também. Foda-se que você tem um padrão de vida. O problema é seu. Não funciona. Guarde a porra do seu dinheiro e use esse dinheiro na sua velhice. Se foda você, entendeu? O papo do liberal aí, ó. Não, eu realmente, eu vou ser muito honesta. Eu não me importo de um juiz ganhar 40 mil. Você quer ser juíza, né? Nunca quis na minha vida, juro por Deus, nunca quis. Mas assim, porque assim, gente, o salário, tudo bem, é alto, mas é porque a gente compara com o salário mínimo. É o trabalhador da iniciativa privada que ganha uma miséria. Concordo. Entendeu? Não é o funcionário público que ganha muito. Até porque a grande maioria do funcionalismo público, gente, é feito de professores, é feito de servidores de limpeza de cidade, é feito dos serventuários da justiça mesmo, mas de cargo menor, por exemplo, cartorários e oficiais de justiça. As pessoas que trabalham ali na prefeitura, secretária, telefonista, são cargos que não ganham essa fortuna. Mas de toda forma, os 40 mil que um juiz ganha é muito dinheiro, porque você geralmente compara aos outros funcionários públicos e as pessoas da iniciativa privada que ganham, a sua grande maioria, muito pouco dinheiro. Mas 40 mil, eu não sou contra. O que eu sou contra é tudo que vem junto com os 40 mil, porque se ele ganhasse 40 mil e ele tivesse que se virar com os 40 mil por mês dele, com esses 40 mil que você vai pagar aluguel, que você vai fazer compra, que você vai comprar carro, que você vai comprar gasolina, que você vai pagar a escola do teu filho, vai pagar um curso pra você, com esses 40 mil que você vai fazer tudo na sua vida, pra mim tudo bem. Agora, ele ganha 40 mil e eu ainda tenho que pagar tudo pra ele. Eu não me conformo que até os Mentex do Feliciano eu paguei. Sandra, você tá defendendo salário de 40 mil, o Thiago não tá ganhando isso no ano. Mas eu falei, professores não ganham. Eu e o Elmo trabalhando o ano inteiro pra ganhar 40 mil, Sandra. Eu não ganho nisso um ano. Você tá defendendo um filho da puta. Mas você acha que eu não defendo que vocês ganhem 40 mil também? também? Ele não trabalha 40 horas semanais, ele não trabalha 30 horas semanais pra ganhar esse salário. Nem 20. Mas eu defendo que vocês ganhem 40 mil também, gente. Você tá errada. Doutora advogada, como é que é a palavra que eles gostam lá? É do latim lá? Data vênia? Data vênia, pronto. Data vênia. Você sabe o que significa data vênia? Foda-se, data vênia, você data também. Vênia vai tomar no cu com todo respeito. Com todo respeito. Data vênia é mais ou menos isso mesmo. É assim, eu concordo com a sua, né? Eu respeito a sua opinião de merda, mas... E aí eu dou a minha. Substituo pela minha. Data vênia? Eu queria só falar uma coisa antes que virem a chave aí. Sandra, eu não sei se você sabe, mas aqui na Bahia, duas ex-presidentes do Tribunal de Justiça foram presas. Uma foi presa, aí a outra tomou posse, depois a outra foi presa. E mais 2 juízes federais, porque adivinha o que eles faziam? Vendia sentença. E as sentenças eram caríssimas, tipo assim, de R$500 mil de reais, de 5 fazendas. E aí sabe quando você fala assim, nossa, fulano advogado nossa, mas ele é um excelente advogado, ele resolve tudo. Ele compra. Ele resolve tudo. Ele é muito bom advogado. Ele resolve, mas como é o problema, né? Aqui no interior de São Paulo, Avaré, vocês já ouviram falar de Avaré? Já. Sim. Avaré não é muito longe daqui. Avaré é perto daqui. Teve uns anos atrás, uns 15, quase 20 anos atrás, um escândalo no INSS. O juiz federal se não me engano, na época de Avaré, eu não sei porque era só lá, acho que tinha aqui em Ourinhos, acho que não tinha da vara federal, não me lembro como é que era aquele negócio, que eu ainda nem advogava nessa época, mas eu lembro que teve um escândalo de venda de sentença, inclusive foi uma enxurrada, tiveram um monte de gente, teve que passar tudo de novo por perito para ver se mantinha ou se cortava a aposentadoria, cortaram a aposentadoria de um monte de gente, nossa, foi um regaço aqui também, por causa disso, venda de sentença. E aqui teve uma delegada que foi presa porque ela era a chefe da quadrilha de roubo de carros. Meu Deus. Teve outra delegada que usava as viaturas para transportar droga para
traficante. Ela pegava a viatura, ia em Pernambuco, buscava a maconha, que hoje só são 40 gramas. Exatamente. Trazia pra Bahia. A viatura saía daqui e buscava lá. Elas foram presas, foram duas. Nossa senhora. Ok, é isso aí. Meu povo, me encaminhando aqui pro final do nosso querido programa, que a gente já tá uma quantidade aqui relativamente alta de tempo, eu gostaria de falar daquele meio de comunicação extremamente arcaico chamado e-mail, que vocês podem encaminhar para comentaristas.pod@gmail.com ou no nosso formulário unificado Bora Comentar, tem link no post. Nós estamos tanto no Instagram, no Twitter ou no Blue Sky como @comentapod. Eu estou apenas no Letterboxd, quem quiser ver os filmes aos quais eu já assisti está por lá. E onde as pessoas te encontram, Sr. Roger Manrique? Cara, não tem me encontrado muito, não. Eu desabilitei quase todas as minhas notificações. Eu ainda tô no Instagram, mas só pra amigos e parentes. Tenho uma conta no TikTok, mas também tá bem parada. E saí do X, do Twitter. E tenho uma conta Blue Sky. Mas, cara, eu tô muito... desgostoso. Muito desacreditado na humanidade. Somos dois. E eu dei uma pausa, assim, geral. Então não vou me encontrar em muitos lugares, não. Mas se quiser seguir aí, uma hora, de repente eu volto. O que eu acho bom do Letterboxd é que eu só coloco os filmes que eu assisto lá e quem quiser ver tá lá. A lista. Então, tipo, foda-se. Não tem interação, sabe? Não tenho que ver interação com ninguém. Então, é um pouco melhor pra minha sanidade mental. Eu vejo interação, assim, mas o que meus parentes estão mandando, minhas coisas, mas assim, com o resto do... Quem não tem um sobrenome Manrique, já não vejo muita coisa, que cara, tô cabeça meio... Ok, é isso aí. Temos também o nosso querido Thiago Escudo de Carvalho no Twitter, em todas as redes sociais como Sr. Tistoriano, ou a Natani Félix no Twitter como Nani Félix. E onde as pessoas te encontram, Sr. Dalton Cabeça? Será que as pessoas querem me encontrar? Fica aí um questionamento. Mas caso queiram, procurem lá no Instagram e no Twitter como @DaltonCabeça, lembrando que é KBSA. E se você tá vindo daqui, fala pelo menos oi, eu vim do podcast. Porque às vezes uns malucos me adicionam que não tem ninguém, eu não vou te seguir de volta. Eu não sei quem é você, maluco. Se identifica. Manda um oi. Justo, é isso aí. E onde as pessoas te encontram também, senhora Sandra Maia? As pessoas me encontram no Twitter, no @Sandra Maia, com Y e H no final, e também no Sky Nerd Ômega, que é um grupo do Facebook. Chega lá pra gente trocar umas ideias. É isso aí. E por último, mas não menos importante, o nosso convidado da Bahia, o nosso querido picolé argentino, o Sr. Elmo Serra, onde as pessoas te encontram? Vão sempre me encontrar preso no trânsito em Lauro de Freitas, ouvindo o podcast. Seja de bicicleta ou de carro, eu vou estar sempre preso no trânsito. Nas redes sociais, eu tô no Twitter e no Instagram como _Nemo Serra e no Facebook como Elmo Serra. Ok, é isso aí. Vale lembrar também que todo mês de julho é um mês da campanha #O Podcast é Delas, uma campanha que visa aumentar a participação de mulheres em podcasts, tanto criando o seu próprio programa ou em participação de outros programas. Então ouçam programas como o Em Casa a Gente Conversa, ou o Dionísia ou o Pílulas de Beleza. Meu povo, eu agradeço imensamente por essa gravação. A gente fica por aqui. Um grandíssimo abraço. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Paz entre nós. Guerra aos senhores. Agora na sessão principal aqui, eu vou chamar o Roger primeiro, porque faz tempo que ele não grava. Aí depois eu chamo tu, Elmo, que é o convidado. E Dalton, você trouxe matéria hoje? Sim, ou senhor, não? Patrãozinho, só não coloquei na pauta ainda. Tá, então depois eu chamo o Dalton. Depois eu chamo a Dalton. Vou colocar na pauta na mão. Tá bom, Adalto. Então vamos lá. Ai, Deus, é uma toa, viu? É favorecido. Alguém tá se coçando igual um filho da puta. O editor deve estar pra morrer, que eu tô ouvindo o barulho no meu fone. Você que tá louco. Eu não tô ouvindo, não. Ou é um ventilador? É das duas, um. É alguém se coçando ou é um ventilador? É da Sandra, é o da Sandra. É o som... Não, eu não tô. Eu tô. Eu vou fechar aqui e ver se é o meu ventilador. É do Elmo. Eu tô ouvindo, eu não tô louco, tá vendo aí? É o do Elmo. Voltando. E aí... No @Sandra Maia, com Y e H no final, e também no Sky Nerd Ômega, que é um grupo do Facebook. Chega lá pra gente trocar umas ideias. Certeza que o nome não é o contrário? Hã? Todas as vezes que a Sandra falou esse nome no podcast, o Thiago corrigiu. Todas as vezes, não teve nenhuma que falhou. Sky Nerd Ômega. Ela foi colar.
Não, uma vez ele corrigiu e agora eu colo direto, porque eu falo Sky Omega Nerd. Você é E é Sky Nerd Omega. do contra. Mas todo final de programa eu colo, pra não errar mais.